Olá! Chegou 2022 e nós estamos planejando novidades para você que nos acompanha semanalmente aqui no canal. Mas primeiro, eu quero agradecer você, em nome de toda a equipe da Dr. Multas, por ter nos ajudado a crescer tanto nesse último ano. Cada um de vocês é essencial para que nós continuemos aqui, motivados, produzindo sempre um conteúdo para manter você bem informado. Durante o mês de janeiro estaremos organizando essas novidades. Então, para que você fique bem informado durante as férias, nós produziremos uma série de vídeos com conteúdo especial, produzido em cima das dúvidas que vocês trouxeram nas nossas redes sociais. São conteúdos rápidos, feitos com todo cuidado para te proteger e proteger a tua CNH. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva para acompanhar todas essas e mais informações que a gente vai disponibilizar por aqui. Um ótimo início de ano e fique agora com a dúvida de hoje. Olá! Chegamos ao último vídeo do nosso plantão de verão. Eu espero que você tenha acompanhado todos os nossos conteúdos até aqui e eu agradeço muito pela sua audiência. Mas fique ligado porque a partir da próxima semana nós voltaremos a produzir conteúdos inéditos para manter você sempre bem informado sobre tudo o que acontece nas leis de trânsito. No vídeo de hoje eu quero trazer mais duas perguntas que são extremamente importantes que falam sobre a nova lei de trânsito, que é um ponto que ainda gera muitas dúvidas para vários motoristas. Vamos lá? Bem, vamos à primeira pergunta de hoje. A primeira pergunta é a pergunta do André Silva. Oi, eu estou com 36 pontos na CNH, porém os pontos vencem em dezembro e janeiro. Eu posso ficar tranquilo? Porém, são todas de 4 pontos. Muito bem, vamos à segunda pergunta que trata de um assunto bem semelhante, então vamos responder as duas juntas. A segunda pergunta é a pergunta do Rafael Oliveira. Dr. Multas, tomei 28 pontos na minha carteira. Ela será suspensa? Muito bem, Rafael e André, as perguntas de vocês são muito importantes e eu tenho certeza que a resposta dessas perguntas não vai ajudar só vocês, como pode ajudar muitos motoristas que ainda têm dúvidas sobre as novas regras da suspensão do direito de dirigir pelo acúmulo de pontos. Para iniciar a responder vocês, é importante trazer que a nova lei de trânsito, ela previu a flexibilização do limite de pontos, que antes era de 20, passando para 40 pontos, ou seja, um aumento bastante considerável, mas trouxe algumas regras importantes. O limite de pontos então é até 40 pontos, ou seja, o motorista que somar 40 pontos ele já poderá ter o seu direito de dirigir suspenso, mas caso esse motorista incorra em uma multa gravíssima dentro do período de 12 meses, ele vai ter o seu limite de pontos reduzido para 30 pontos e caso ele incorra em duas multas gravíssimas, ele vai ter o seu limite de pontos reduzido novamente para apenas 20 pontos na sua CNH. Muito importante trazer isso, porque quando vocês expõem aqui o número de pontos que vocês têm acumulados nas suas carteiras, essa é uma das primeiras perguntas que é relevante de ser questionada. A gente viu ali na resposta do André que ele menciona que todas as multas que ele possui são multas de 4 pontos na carteira, ou seja, são multas médias. Essas multas, portanto, não provocam a redução do limite de pontos na carteira. E por isso, o André pode ficar despreocupado que esse número de pontos que ele acumulou ainda não irá gerar a suspensão da carteira dele. Bem, essa é uma questão muito importante, mas além da gravidade da multa, existe outro fator que precisa ser levado em consideração. No caso das multas gravíssimas, existem as multas gravíssimas autossuspensivas, que são as multas que, independente do acúmulo de pontos, elas podem gerar a consequência da suspensão da carteira do motorista. São multas autossuspensivas para que a gente traga aqui alguns exemplos. As multas de lei seca, as multas de transitar em excesso de velocidade acima de 50%, que são multas que têm diretamente previsto na legislação de trânsito a possibilidade de suspender o direito de dirigir sem a necessidade do acúmulo de pontos. Nesses casos, então, independente do número de pontos que o motorista tenha na sua CNH, ele já poderá ter imposto contra ele um processo para suspender o seu direito de dirigir. Mais algumas dicas importantes que eu queria trazer para essas respostas são as seguintes. As multas, elas só têm o poder de reduzir o número máximo de pontos que o motorista pode ter na sua CNH se elas tiverem ocorrido após a entrada em vigor da nova lei de trânsito, ou seja, se elas tiverem ocorrido após o mês de abril de 2021. Antes de abril de 2021, mesmo que o motorista tenha incorrido em uma multa gravíssima, ela não tem esse efeito punitivo. Isso porque a multa ocorreu antes da mudança da lei e o motorista não pode ser punido por algo que ele fez
antes da entrada da lei em vigor. É muito importante a gente trazer aqui o prazo prescricional desses pontos na carteira. A lei mudou, o número de pontos para a suspensão da CNH mudou, mas o prazo de validade desses pontos, ou o prazo em que esses pontos podem ser usados para acumular e suspender a carteira do motorista, segue o mesmo e eles devem ser contados no prazo de 12 meses a contar da data do cometimento da infração de trânsito. Então, essas foram as dicas muito importantes que eu queria trazer aqui para a pergunta do André e do Rafael. Caso tenham mais alguma dúvida e seja importante compartilhar aqui nesse assunto, não deixe de colocar aqui nos comentários. E caso vocês tenham alguma multa e queiram recorrer ou queiram ajuda com uma avaliação totalmente gratuita do seu caso específico, não deixe também de clicar aqui no link que vai estar na descrição, onde você vai poder ter acesso a uma consulta totalmente gratuita com os melhores especialistas aqui da nossa equipe. E claro, eu quero agradecer mais uma vez pela sua audiência, por ter acompanhado todos os nossos conteúdos e também por sempre buscar estar informado sobre todos os seus direitos e deveres enquanto motorista, contribuindo assim para um trânsito mais seguro. E eu desejo que esse seja o clima e o ânimo que a gente viva aí ao longo de todo o nosso novo ano que se inicia, com muita esperança e muita responsabilidade. Um abraço e até o próximo vídeo.